Olá, Antônio. Hoje a gente vai conversar sobre as procissões de sangue que aconteciam nas missões jesuíticas com os indígenas. Mas o que eram mesmo essas procissões de sangue? Matilde, nada mais corriqueiro no mundo católico do que as procissões, acontecidas ao longo de sua história nas festas religiosas, de padroeiros, na quaresma e nos momentos de epidemias, de crise social ou climática, por motivos rogativos ou penitenciais. Esses últimos motivos têm a ver com a crença de que epidemias, guerras, secas ou chuvaradas poderiam ser causadas pela ira de um Deus descontente com os pecados humanos. Daí que nesses momentos podiam acontecer procissões acompanhadas de disciplinas e cilícios, de autoflagelação, as quais eram chamadas de procissões de sangue, justamente porque não raras vezes os penitentes faziam verter sangue de seus corpos devido ao castigo corporal auto-recebido. O que sabemos é que os missionários jesuítas praticavam o autoflagelo corporal com cilícios desde o período de formação com o intuito de domar as pulsões corporais para que não atrapalhassem a salvação da alma. E essa prática passou para os indígenas cristianizados, os quais passaram a mortificar seus corpos e nas procissões, principalmente nas rogativas e penitenciais, derramaram o próprio sangue pelas ruas dos povoados missioneiros. Ah, sim! Mas e as procissões de sangue que aconteciam na quaresma? Matilde, o período da quaresma era o momento em que a piedade religiosa dos povoados missioneiros mais se salientava. E as procissões de sangue aconteciam no intuito dos missionários e dos indígenas cristãos imitarem os sofrimentos de Cristo. Em 1613, os missionários já registravam o contentamento em ver os recém-reduzidos realizando ásperas disciplinas. Escreveram eles que o tempo da quaresma tinha sido celebrado com tamanha devoção que desde o primeiro dia começaram públicas flagelações, com açoites reforçados com estrelas que sacavam sangue, com grande edificação dos padres, ao ver que aquela gente que até há pouco andava pelas matas faziam penitência por seus pecados. Tamanha era a incidência de procissões de sangue nas reduções que ficavam localizadas nas bacias dos rios Paraná e Uruguai, entre 1672 e 1675, que os jesuítas deixaram esse registro, abre aspas, verdadeiramente grandiosa é a celebração da Semana Santa em comemoração à Sagrada Paixão de Cristo. Então ouve-se as lúgubres melodias dos músicos e vêm-se as solenes cerimônias sagradas, as quais assistem os indígenas com uma compostura que poderia servir de exemplo às catedrais da Europa. Realizam uma devota procissão em memória da Paixão de Cristo, carregando vários deles aos ombros uma cruz muito grande com a efígie do Santo Cristo, acompanhando a muitos outros com círios nas mãos, chegando o número dos que se açoitam nessa ocasião até sangrar a 500 em todos os povoados, fecha aspas. Aqui os missionários chegaram a contabilizar a quantidade de fiéis que realizaram a prática piedosa, como a demonstrar que o seu trabalho dava copiosos frutos junto aos nativos americanos. E aquelas procissões que aconteciam com a intenção de acabar com as epidemias, ouvi falar delas, muito interessante. Matilde, foram diversas as epidemias que assolaram os povoados missioneiros, principalmente de sarampo e varíola, dizimando boa parte de sua população em vários momentos. No período compreendido entre 1635 e 1637, por exemplo, os missionários registraram que na redução de São Nicolau, os indígenas pediram espontaneamente aos missionários para realizarem mortificações para abrandar os efeitos da epidemia. Abre aspas. Ao ouvir os índios dos padres que semelhantes epidemias são instrumentos da divina justiça,
se foram a eles pedindo-lhes que organizassem solenes rogativas para aplacar a ira de Deus. Fez-se-lhes a vontade e se determinou a data para isso. No dia indicado, acudiu uma enorme multidão de gente. Ao sair em procissão, levavam uma parte velas acesas e mais de 400 homens levavam aos ombros grandes cruzes, e a uma cruz de colossal tamanho arrastavam várias pessoas juntas, para que se levantasse em uma altura próxima do povoado. A banda de músicos entoou a triste melodia do Salmo Miserere, em cujo som açoitava bom número de homens suas costas, tanto que se manchava a rua com sangue. Invocavam as mulheres e crianças com voz lamentável a misericórdia de Deus, respondendo-se mutuamente por coros. Ao entrar a procissão outra vez no templo, as mulheres e crianças foram despedidas e seguiu adentro uma flagelação mais cruel que a anterior, até que o padre deu o sinal de seu término. Fecha aspas. Dentre tantos casos relatados na documentação missionária, separamos outro, acontecido na redução de Santa Ana em 1635, quando o missionário ficou encantado com o que viu. Escreveu ele que, abre aspas, havia falta de água para as plantações e duas crianças combinaram numa noite fazer uma súplica penitente. A primeira tinha 6 anos e a segunda 3. Esse último carregou uma cruz às costas, persuadido pelo primeiro, que saiu açoitando-se com um chicote em reverência à Santíssima Virgem, para que enviasse água durante aquela grande seca que assolava a região. O resultado foi que no dia seguinte chovera abundantemente, fecha aspas. Mas quer dizer, então, que os missionários incentivavam esse tipo de piedade dentro dos povoados missioneiros? Exatamente, Matilde. Entretanto, várias foram as vezes em que tiveram de interferir para diminuir o ímpeto dos castigos corporais que os indígenas cristãos se auto-aplicavam, como em 1668. Abre aspas. Em sua grande compaixão pela Sagrada Paixão de Cristo, Nosso Senhor, eles assumem com entusiasmo disciplinas sangrentas. E na Semana Santa aconteceu que acompanhando a grande cruz na procissão, amarrado a ela com uma corda longa enlaçada às mãos, fez-se disciplinar com açoites de espinhos, até que, ao entrar novamente no templo, um dos padres o descobriu, proibiu o ato e mandou cuidar das feridas do penitente. Fecha aspas. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Muito interessante. Muito bem, Prof. Matilde. Então, até o nosso próximo encontro. Água de EVT. Obrigado.